Os denominacionais creem que o joio representa o ímpio. Eles acreditam que o joio são os assassinos, os fornicários, os ladrões, e que realmente o joio será jogado no lago de fogo. Porém, eles creem que se o joio se arrepender, ele terá chance de entrar no reino dos céus. E é bem aí que está o engano. Primeiro, que o ladrão, o assassino, o fornicário podem estar praticando todas essas coisas porque não ouviram a palavra de Deus, mas nem joios são trigos enganados. Primeiro, porque ser fornicário, ser adúltero, ser ladrão, assassino, não é evidência de que você é joio. Os denominacionais pensam que o joio é o que comete atrocidade. Os que matam, os que roubam, os que assaltam, os que cometem fornicação. Mas, segundo a Bíblia e segundo a própria natureza, o joio é parecidíssimo com o trigo. Veja a imagem: do lado esquerdo é trigo, do lado direito é joio. Quando as duas plantações estão misturadas, é difícil você saber quem é quem. E o que as pessoas não conseguem compreender sobre a parábola do trigo e do joio é que quando Jesus falou nessas duas sementes, ele estava exatamente fazendo nós refletir sobre a aparência dos dois, que seriam tão parecidos, que inclusive ele cita em Mateus 24, verso 24, que esta aparência entre os dois poderia enganar, se fosse possível, até os próprios escolhidos. Então, se o joio é parecido com o trigo, então o joio não mata, o joio não rouba, o joio vai à igreja, o joio estuda teologia, o joio chora, o joio se emociona com hinos, com pregações. Ué, mas quem é que comete atrocidades? Quem é que pratica adultérios? Quem é que mata? Quem é que rouba? Pode ser até trigo. O trigo também pode matar, roubar, praticar adultério. Quando uma pessoa não conhece a palavra de Deus, ele pratica qualquer coisa errada. O trigo é apenas a semente. Quando ele é semente de trigo, ele ainda não produziu folhas, ele ainda não produziu as flores, ele não produziu o grão. A diferença é que quando o trigo ouve a palavra de Deus, que se converte, ele se converte de verdade. Primeiro que ouvir não é apenas ouvir o som da voz de Deus, o som de uma pregação que sai de um púlpito. Mas o sentido de ouvir que a Bíblia fala é praticar. Porém, mesmo ao trigo, Deus também dá o livre-arbítrio. O trigo produz o germe que produz a vida, sua essência é trigo. Ele vai produzir trigo. Mas se muitos trigos não quiserem entrar no reino dos céus, Deus não força ninguém. Mas a verdade é que nele tem o germe da vida, a semente para produzir trigo. Mas o joio, muitas vezes, ele canta, ele prega, ele jejuma, ele passa a noite em vigílias de oração. E ele mesmo assim não será salvo, porque a sua natureza é joio. Jamais ele produzirá trigo, por mais que ele tente viver como o trigo. Agora o trigo, ele está no pecado, ele está fazendo as coisas que o mundo oferece, e o caminho dele está destinado à perdição também. Porém, se ele crer, se ele quiser, ele tem a chance de entrar no reino dos céus, porque a natureza dele é trigo. Ele pode sim entrar no reino dos céus.
Mas se ele também não quiser, tudo bem. O inferno está esperando os que não querem os céus. Porque mesmo o trigo, sendo o que ele é, tendo nele a natureza de trigo, mas Deus dá a ele o livre-arbítrio. Deus não força ninguém. Por isso, São João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer. O joio não vai crer, porque ele é joio. Mas de entre esse trigo, os que creem serão salvos. O trigo também pode perder sua salvação, desde que ele não queira a salvação, não valorize a salvação, como o filho pródigo. Tinha o direito, mas não quis, foi embora. Mas no dia que ele voltou, ele tinha sua herança, estava garantida porque ele era filho. Mas se o filho pródigo fosse um empregado e não um filho, ele nem adiantava voltar. Então a Bíblia diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Está falando com trigo. O trigo tem sua coroa, mas ele também precisa guardá-la, protegê-la, valorizá-la, pois ele pode perdê-la. Não porque ele não tem o direito, ele tem, Deus deu a ele, mas ele é que não quis. Isso chama-se livre-arbítrio. Deus deixa o trigo decidir o que ele quer. Éfesos capítulo 2 fala da conversão do trigo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Paulo está falando com pessoas que eram trigo, mas viviam no pecado. Verso 2: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Eu não vou dizer que Paulo está dizendo que essas pessoas que são trigo viviam igual o joio, porque muitos joios são mais crentes do que nós. Vou dar um exemplo. Quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João, essas pessoas congregavam aonde? Eles congregavam nas sinagogas dos fariseus. Então Jesus não pode ter dito: Pedro, Tiago, João, eu tirei vocês do pecado, da prostituição. Não. Jesus tirou eles de uma religião santa, que guardava o sábado, que jejuava 3 vezes por semana, que ajudava os pobres e as viúvas. Então a religião farisaica, que levava a sério as coisas, que buscava a santidade, era o joio. Mas a samaritana, que tinha vivido com 5 maridos e ainda estava vivendo com um que não era o dela, a Maria Madalena, aquelas mulheres que viviam em prostituição, que nem iam em uma reunião da sinagoga, até porque não era permitido entrar ali, elas eram trigos. Estavam vivendo uma vida suja, mas era trigo. Caifás e Anás eram mais santos do que Jesus. Será, irmão? Sim, olhando da perspectiva humana, Caifás e Anás eram mais santos do que Jesus. Porque Jesus permitia os seus discípulos comerem sem lavar as mãos, não guardava o sábado. E aqueles fariseus faziam de tudo para levar a sério, zeloso pela tradição, mas eram joios. O que eu quero que você saiba neste vídeo: para com esse negócio de achar que o joio é o assassino, que o joio é a prostituta. O joio é mais religioso do que o trigo. Mas espera aí, irmão, então você está dizendo que os que se prostituem, os que roubam, os que matam são trigo, então eu vou fazer isso? Se você vai fazer, você já está mostrando que você não é trigo. Porque o trigo só faz isso até enquanto ele não ouve a palavra de Deus. Mas se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque vocês são trigo,
e o trigo estava fazendo essas coisas. Mas no dia que ouviu a voz, não endureceu o coração. Veja se a Maria Madalena voltou a fazer aquelas coisas. Ela fazia antes, mas no dia que ouviu a voz, ela se converteu e não fez mais. E Jesus disse para aquela mulher que tinha sido pega no ato de adultério: vá e não peques mais. Mas o joio, ele não ouve a voz, sabe por quê? Porque ele acha que não fez nada errado. Caifás e Anás iam crer na mensagem de Jesus para quê? Eles diziam: eu jejuo 3 vezes por semana, eu ajudo os órfãos, as viúvas, eu sou sumo sacerdote, eu sou aquele que atravessa o véu e entra no Santo dos Santos e volto sem cair morto. Isso significa que eu não tenho pecado. Então, eles não precisam do médico. Você só precisa do médico se você estiver doente. Mas eles não viam doença neles. Maria Madalena viu doença nela. A mulher junto ao poço viu. Ela disse: tu disseste a verdade. Eu estou vivendo em uma vida suja, eu não presto. Zaqueu viu que estava doente. Ele disse: Senhor, eu tenho enganado as pessoas, mas se tu me perdoar, se tu me dar a salvação, eu vou devolver quadruplicadamente tudo que eu tenho roubado. Então é a estas pessoas que Éfesos 2, do verso 1 em diante, está sendo aplicado. No verso 3 diz: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Maria Madalena, a samaritana, Zaqueu, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores de ira. Os denominacionais pensam que o joio é aquele que mata, que rouba. Não, eles não fazem isso. Quem faz isso é o trigo antes de conhecer a verdade. Quem enganou o pai, quem enganou o próprio sogro, não foi Esaú. Esaú era um homem direito. Quem fez isso foi Jacó, o trigo. Temos Maria Madalena, temos a mulher samaritana. Vê se a mulher de Caifás, se a mulher de Anás fazia o que estas mulheres faziam. O joio é o mais crente. O joio é o mais santo. A árvore de joio é a que mais fica frondosa. Em Ezequiel 31, verso 8, a Bíblia diz que Satanás era aquela árvore que estava no Éden, e a Bíblia diz que ela era tão frondosa, tão linda, que os cedros do jardim de Deus tinham inveja dela. Há teólogos, pastores denominacionais que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés dele, de tão santo que são. Mas eles não entrarão nos céus. Quem vai é a Maria Madalena. Quem vai é a mulher samaritana, é o Zaqueu. Por quê? Porque eles confiam em si próprio. Um teólogo jamais confia em Deus. Ele confia no seu diploma, no seu estudo de teologia. Ele não se humilha, ele não baixa a cabeça e obedece à palavra de Deus. Ele pensa que obedecer é só não adulterarás, não roubarás, não matarás. Obedecer é jogar fora a doutrina trinitária criada por Tertuliano e aceitar a verdade da deidade de Deus. Isso um fariseu não pode fazer, um escriba não pode fazer, um teólogo não pode fazer. Só um Jacozinho pode fazer isso, só um Zaqueu pode fazer isso, só uma mulher samaritana pode fazer isto. Só um trigo que era merecedor da ira. Zaqueu era merecedor da ira, a mulher samaritana era merecedora da ira. A mulher que lavou os pés de Jesus com lágrimas e enxugou com o seu cabelo era merecedora da ira. Mas Caifás e Anás não mereciam a ira porque eles viviam uma vida santa. Suas esposas não mereciam a ira porque elas já eram santas. Só quem vai receber salvação são os que merecem ir para o inferno. Por isso Paulo disse: éramos por natureza merecedores da ira e reconhecemos que éramos, por isso procuramos a Cristo. Caifás não procurou porque no seu intelecto ele não era merecedor da ira.
Quando você prega a palavra de Deus para as pessoas hoje, ele diz: eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, ou seja, eu não mereço ir para o inferno. Esses não vão se salvar. Só vai se salvar o trigo que diz: eu sou um miserável, meu lugar devia ser no inferno. E desce às águas, se batiza no nome do Salvador e busca o batismo com o Espírito Santo. Não confia em si mesmo, não confia em sua santidade, não confia em sua sabedoria, não confia em seu intelecto e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Só posso me salvar se tu me salvar, pois eu não tenho capacidade para isto. Esse é o trigo, seu lugar é no celeiro. Agora, esses de Éfesos capítulo 2, que por natureza eram merecedores da ira, são diferentes daqueles de Romanos 9, verso 22. Porque aqueles são vasos da ira preparados para a destruição. O trigo de Éfesos capítulo 2 eram merecedores da ira, porém se arrependeram e receberam misericórdia. Mas os de Romanos 9, verso 22, são vasos preparados para a destruição. Os vasos da ira preparados para a destruição de Romanos 9, 22, são plantas que Deus não plantou, são joio. Não foi Deus que plantou o joio. Perguntados pelos seus súditos que disseram: Senhor, não plantastes no teu campo apenas o trigo? De onde então vem este joio, este vaso da ira, preparado para a destruição? Que também canta hino, que também faz holocausto, que fala em línguas, profetiza, ora pelos enfermos, mas rejeita a eficácia da palavra. Ele respondeu e disse: o joio foi o inimigo quem semeou. Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Ué, mas todo homem que tem na terra não foi plantado por Deus? Não, o joio, o inimigo foi quem o semeou. Como assim, Jesus? Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Eu pensava que toda planta foi plantada por Deus. Não, o joio foi o inimigo quem semeou. Estes são os que não se convertem porque acham que não precisam se converter. Já são santos. O joio não acha que há necessidade de mudar. Sua natureza é joio. Ele vai mudar para onde? Ele não pode mudar para trigo, para mandioca ou para abóbora. Ele tem que ser o que ele é joio. Nem o trigo pode mudar o que ele é. Talvez ele viveu uma vida errada no passado, mas um dia ele terá que dizer: está na hora de eu agir como trigo, pois eu sou trigo.